Nesta atividade, através da análise do decaimento radioativo, exploram-se funcionalidades da aplicação gráficos, nomeadamente a inserção e utilização de um seletor. Decaimento radioativo. Uma abordagem à função exponencial Curie-Spire. Quando um núcleo atômico não é estável, ele transforma-se noutro mais estável por emissão de partículas ou de radiação eletromagnética. De entre os cerca de 2500 nuclídeos conhecidos, apenas cerca de 300 são estáveis. O tempo necessário para, numa dada amostra, o número de partículas da espécie se reduzir a metade é denominado de tempo de meia-vida ou tempo de semivida. À medida que o tempo passa, o número n de nuclídeos radioativos numa amostra vai diminuindo de acordo com a relação nt igual a n0 vezes e elevado a menos lambda-t, sendo n0 a massa de nuclídeos radioativos existente inicialmente na amostra e lambda a constante de decaimento característica da substância. O isótopo radioativo cobalto possui uma constante de decaimento de 2,95 vezes 10 elevado a menos 8 segundo menos 1. A linha A calcula o tempo de semivida do cobalto. Para responder a esta linha, precisamos primeiro de introduzir a nossa expressão numa página de gráficos. A expressão será então n0 vezes e elevado a menos 2,95 vezes 10 elevado a menos 8x. E precisamos agora de inserir um seletor para a nossa variável n0. Para tal, faremos menu 1 Ações, B Inserir seletor. Como variável, escolheremos n0, escolher um valor mínimo de 0 e um valor máximo de 100. Temos então o nosso seletor que poderemos colocar a 55 inicialmente. Uma vez que não visualizamos o gráfico, precisamos de alterar a nossa janela. Para tal, fazemos menu, 4 janela, 1 definições da janela, colocando o x mínimo a 0, o x máximo a 1 vezes 10 elevado a 8, o y mínimo a 0 e o y máximo a 100. Vamos mover a nossa etiqueta de forma a termos uma melhor visualização do gráfico. Para determinarmos o tempo de semivida do cobalto, temos de verificar qual o tempo necessário para a quantidade da amostra se tornar metade do valor inicial. Ou seja, no caso de escolhermos o N0 a 55, seria 55 a dividir por 2, ou seja, 27,5 mg. Para determinarmos esse intervalo de tempo, vamos inserir primeiro um ponto sobre a função, fazendo menu, 8 geometria, 1 pontos e retas, 2 pontos sobre o objeto. Clicamos sobre o gráfico numa zona qualquer e obtemos então um ponto sobre um objeto. Teremos de alterar o valor que surge na etiqueta para o valor pretendido de 27,5 para a ordenada. Para tal, clicamos sobre a ordenada e alteramos o valor para 27,5. Obtemos então uma abscissa de 2,35 vezes 10 elevado a 7, que será então o tempo de semivida do cobalto, 2,35 vezes 10 elevado a 7 segundo. A linha B. Uma amostra contendo 12 mg de radionuclídeos continha inicialmente 18,7 mg dos mesmos. Quanto tempo decorreu até a amostra se reduzir aos 12 mg? Usando o gráfico anterior, poderemos conseguir alterar o valor de N0 no seletor de 55 para 18,7, que será a quantidade inicial de radionuclídeos. Para tal, iremos clicar sobre a região do seletor, mais especificamente no valor de N0, e alterar o valor para 18,7.
Alteramos agora a ordenada do ponto sobre o objeto para 12. O valor obtido é de 1,5 vezes 10 elevado a 7 segundo, que será o tempo decorrido para a amostra se reduzir a 12 mg. Admita agora que um radioisótopo usado na medicina tem um tempo de semivida de 5 dias. Mostra que a expressão que traduz o número de radionuclídeos presentes na amostra, decorrido t anos e partindo de uma amostra inicial n0, é dada aproximadamente por nt igual a n0 vezes e elevado a menos 0.000016t. Voltamos ao nosso gráfico e sabemos que a expressão necessária para a nossa equação será 0,5 igual a e elevado a menos lambda vezes 432.000, que serão os 5 dias em segundo. Vamos abrir então uma nova página de gráficos, fazendo Ctrl Doc. E vamos colocar em F1 a expressão 0,5. E em F2 iremos colocar E elevado a menos 432.000 x. Precisamos novamente alterar a nossa janela, neste caso para o valor mínimo de x, 0. Valor de x máximo, 2 vezes 10 elevado a menos 6. Valor de y mínimo, 0. E valor de y máximo, 1. Vamos mover as etiquetas para termos uma melhor visualização. E obtemos então um ponto de interseção entre as duas curvas. Para obter o ponto de interseção, precisamos fazer menu, seja analisar gráfico, 4, interseção. Selecionamos o limite inferior e o limite superior e obtemos então a nossa interseção de abscissa 1,6 vezes 10 elevado a menos 6, que não será mais do que o valor de lambda, ou seja, da constante de decaimento, para esta linha.